Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, a lei a palavra a direção de Deus faça às pessoas aquilo que você quer que as pessoas te façam. Então, irmãos, é importante isso, semear boas ações, semear na vida dos outros, semear ajuda, manifestar o amor ao próximo. Isso faz com que as pessoas tragam a devida colheita. Não adianta, irmão, você querer ser tratado de uma maneira e tratar os outros de outra maneira. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Se você quer ser bem tratado, trate bem. Ah, pastor, mas eu trato bem o fulano e o fulano é um cavalo. O fulano é isso, é aquilo. Irmãos, Deus vai transformar essa situação. Deus vai levantar pessoas para te tratar bem. E Deus vai agir para que essa pessoa que hoje é uma pessoa que trata ruim, te trate melhor. Entendam, é a persistência em fazer o bem. É a persistência em servir ao Senhor. É a persistência em demonstrar amor ao próximo. Irmãos, quando você socorre alguém, quando você ajuda alguém, na hora que você necessitar, Deus levantará alguém para te ajudar, para te socorrer. Entendam, tudo aquilo que é semeado é colhido. Então, se você está tratando mal alguém, não espere que pessoas te tratem bem. Entendam, essa é a verdade, é isso que diz a palavra. Assim como você quer que as pessoas te façam, faça a elas. Se você quer ser presenteado por pessoas, presenteie pessoas. Se você quer receber oração de pessoas, ore pelas pessoas. Se você quer receber ajuda de alguém qualquer, movido por Deus, ajude alguém qualquer. E olha, irmãos, aqui não especifica se é irmão de fé, não especifica se é uma pessoa conhecida ou não. Faça o bem por onde você andar. Faça o bem às pessoas, porque todos são criaturas de Deus. Podem não ser filhos de Deus, mas são criaturas de Deus, que podem se transformar em filhos de Deus se aceitar o Senhor. Então entendam, essa é a direção. Não adianta, irmãos, a pessoa tem uma mania ou ela tem um jeito de desprezar, de desdenhar os outros. Ela não vai ser, vamos dizer assim, apreciada, não vai agradar pessoas. Então, ela não vai se agradar do que aquilo que as pessoas fizerem com ela. É essa a lei. Essa é a lei do Senhor. É a lei da semeadura. Tudo que você semear, você vai colher. Se você semear amor na vida do próximo, você vai colher amor do próximo. Se você semear ajuda, se você fizer o bem às pessoas farão bem a você. É claro que tem as lutas, tem as pessoas levantadas pelo inimigo, mas essas Deus afasta através da nossa oração. Então manifeste o seu amor ao próximo. Muitas vezes, irmãos, o prazer está só em ajudar. É claro que receberemos a devida colheita, mas não foque na colheita. Foque no auxílio que você está dando. Porque nós temos que chegar num nível tal que a nossa satisfação, a nossa colheita está só em ajudar a abençoar alguém, sem esperar nada em troca. É claro que virá, porque tudo que é semeado é colhido. Mas você não vai ajudar, você não vai demonstrar amor, você não vai interceder, você não vai abençoar em função da colheita que você vai receber, mas sim pelo prazer, pela alegria
de estar servindo alguém, de estar abençoando a vida de alguém. Entendam, irmãos, nós temos que verdadeiramente amar o próximo como a nós mesmos. Quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, sabe o que acontece? Nós sentimos prazer e alegria em fazer algo para o próximo. Tenha recompensa ou não. Porque aí nós, quando o próximo recebe, é como se nós estivéssemos recebendo. Tamanho é o nosso amor ao próximo. Irmãos, nós temos que amar as pessoas. Não importa o histórico, a vida, as coisas ruins que elas fizeram. Porque está escrito, essa é a vontade de Deus. Não importa a ficha, o currículo, o histórico do próximo. Nós temos que amá-lo, porque esta é a vontade de Deus. Ame as pessoas que te cercam, ame as pessoas que Deus coloca no seu caminho, demonstre amor às pessoas, ajudando-as, semeando na vida delas, abençoando-as, porque Deus moverá pessoas para te abençoar. É assim que funciona. Fala para o seu irmão do lado, eu te amo em Jesus, irmão. Amém, povo de Deus? Então tudo que você quer que as pessoas te façam, faça em primeiro lugar, né? Você vai receber uma recompensa, mas não faça em função da recompensa. Faça pelo simples prazer, satisfação de estar ajudando alguém, abençoando alguém e cumprindo o mandamento do Senhor. Versículo 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos, fala para o seu irmão do lado, muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna e vida com abundância. E poucos há que a encontrem. Irmãos, esses versículos nós já ouvimos mais 20 vezes aí. A porta que muitos estão entrando, a porta popular, a porta que está levando muita gente, que está muita gente buscando, a porta que é sucesso, a porta que é campeã em audiência, é a porta da perdição, é o que diz aqui. Aonde está entrando a multidão é o caminho da perdição. Por quê? Porque a multidão, ela quer moleza. A multidão, ela não quer sair da sua zona de conforto. A multidão não quer se converter. A multidão quer continuar fazendo aquilo que vier na sua cabeça, aquilo que ela acha o melhor, o que ela acha o certo, e caminhar em direção a Deus. Não. Essas pessoas estão se iludindo, estão se enganando, estão procurando facilidades. Porque o texto diz que é estreita a porta que leva à vida eterna. Ou seja, é uma porta apertada, uma porta difícil de entrar, uma porta que exige renúncia. Ela tem que renunciar aos prazeres que contrariam a palavra do Senhor. Ela tem que renunciar às filosofias, às doutrinas que contrariam a palavra do Senhor. É renúncia, abrir mão da sua vontade e fazer a vontade de Deus. Esse é aquele que entra pelo caminho estreito. Porque o comum, o campeão de audiência, a porta larga, a pessoa, não importa a sua religião, venha do jeito que você está. E não. Irmão, o que importa é você obedecer a palavra. Se a sua religião te leva à desobediência, te leva à idolatria, deixe ela de lado, renuncie, fique com a palavra. Aliás, esse negócio de religião devia acabar, irmãos. Né? Eu sou isso, eu sou... Não.
deviam ter só duas, vamos dizer assim, grupo de pessoas. Acabar com as religiões. O grupo daqueles que obedecem à palavra de Deus e o grupo daqueles que não obedecem. Não importa a religião. Religião não salva ninguém, não abençoa ninguém. Né? Religião, muitas vezes, é motivo até de guerras entre países. O que deve haver é duas congregações. A congregação daqueles que obedecem à palavra e a congregação daqueles que não obedecem e procuram outras coisas. Essa é a divisão. Então entendam, o importante é a obediência à palavra do Senhor. E a obediência à palavra do Senhor exige renúncia. Muitas vezes a pessoa tem que abrir mão da sua vontade para que ela possa agradar a Deus e ser levada à vida. É um caminho estreito, é uma porta apertada. Ninguém quer, todo mundo quer moleza. Não, continua do jeito que você está, só tem que vir na igreja e dar o dízimo. Não, irmãos. Isso é conversa, como nós vamos estar vendo aqui, de falsos profetas. Tá? O importante é venha para conhecer a Deus, venha para fazer a vontade do Senhor. Tá? Então é isso que deve ser o motivo do chamado. Venha conhecer a Deus e depois você decide se você vai segui-lo ou não. Essa tem que ser a chamada. Se você vai fazer parte da multidão que está entrando pela porta larga, que leva à perdição, ou vai fazer parte da minoria que está entrando pela porta estreita que leva à salvação. Irmãos, não se iludam, o mundo tem 7 a 8 bilhões de pessoas. A maioria não vai ser salva, irmão. Se há 3 bilhões de cristãos, a palavra diz que de todos aqueles que se dizem cristãos, metade vai ser salva. Você lembra da parábola das virgens? Eram 10, 5 foram salvas. Haviam 2 no campo, 1 foi levado. Então, daqueles que dizem, não, eu sou cristão, metade vai ser salvo. Porque a outra metade diz da boca para fora, mas não pratica os ensinamentos de Cristo, não pratica a palavra do Senhor. Então, infelizmente, no paraíso, nós vamos ter minoria em relação ao inferno. Vai ter muito mais gente no inferno, infelizmente, do que no céu. Porque é difícil, irmãos. Você tem que renunciar à sua vontade. Né? Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus. E não é fácil. Nesse mundo não é fácil. Porque o mundo todo leva para a idolatria, para a prostituição, para a corrupção, para o roubo, para a transgressão à palavra. Entendam? E é por isso, irmãos, que não por mérito nosso, nós somos privilegiados, porque nós conhecemos a Deus, a palavra do nosso Deus, e optamos por segui-la. Nós estamos pagando um preço. Muitas vezes nós somos perseguidos por causa disso, perseguidos até dentro da nossa família, por servir a Cristo, por optar pela porta estreita. Muitas vezes a maioria da família está pela porta larga e está te criticando, está te chamando de fanático, está te chamando de alienado, um monte de coisas. Você vai ter a oposição do mundo, você vai ter as armadilhas do diabo, tudo agindo contra você, para que você saia do caminho estreito, né? Para que você saia da porta estreita e procure a porta larga que leva à perdição. Mas, irmãos, a recompensa vale a pena. A vida eterna no paraíso com o nosso Senhor, sem dor, sem sofrimento, desfrutando de bênçãos maravilhosas, vale a pena você perseverar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Amém, povo de Deus? A opção é nossa. Não é fácil, irmãos. Não é fácil
se manter fiel a Cristo com todo o bombardeio que tem do mundo, aí não é fácil. Mas aquele que crê, ele persevera e ele tem vitória. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmãos, o que é um falso profeta? Um falso profeta é uma pessoa influenciada e contaminada pelo diabo. É uma pessoa que se diz de Deus, que se diz pregar a palavra de Deus, mas ela está lançando contaminação sobre as ovelhas do Senhor. São pessoas que algumas até começaram no caminho certo, mas depois, influenciadas por Satanás, se desviaram. E ao invés de levar o rebanho à porta estreita, à salvação, leva o rebanho à porta larga, à perdição. O falso profeta é aquele que permite tudo, que pode tudo, que tudo está certo, né? Ele não é regido pela palavra do Senhor, mas sim pela vontade de algumas ovelhas. O pastor tem que conduzir as ovelhas e não ser conduzido por elas. Então, para agradar ovelhas, para encher a igreja com ovelhas, eles colocam facilidades, colocam coisas que contrariam a palavra do Senhor. Às vezes tem falsos profetas até inconscientes, ou seja, ele tem um objetivo, ele não quer levar as pessoas à conversão e à salvação. O objetivo dele maior é encher a igreja. Então ele faz de tudo para encher a igreja. Não adianta encher a igreja e não ter nada de Deus para dar para a igreja, né? Então ele enche a igreja, né, com falsos ensinamentos, com facilidades, com a vontade das ovelhas e não a vontade de Deus, né? Ele conduz as ovelhas à perdição. Mas diz aqui o texto que tem os falsos profetas que se vestem de ovelhas, mas são lobos devoradores. Ou seja, ele não quer só a lã da ovelha, ele corta na carne da ovelha. Ele quer usar a ovelha, explorar a ovelha, e não abençoar, não demonstrar amor, não entregar a vida pelas ovelhas. O bom pastor, diz o Senhor Jesus, dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o falso pastor, o falso profeta, ele tira a vida das ovelhas. Ele tira a lã, tira a carne, faz as ovelhas fazerem sacrifícios desnecessários que Deus não pediu. Entendam? Isso é fundamental. Por isso que nós temos que ter o discernimento. Por isso que nós temos que estar alicerçados na palavra. Isso que ele está falando aqui está de acordo com a palavra? Esse desafio que ele inventou aí está de acordo com a palavra? Esses objetos que eles estão dando aí está de acordo com a palavra? Essas direções, essas coisas, esses eventos que eles estão fazendo aí está de acordo com a palavra? Leve tudo à luz da palavra para não ser enganado, irmãos. Para não ser enganados. Porque tem falsos profetas aí que são mestres do engano, porque estão influenciados pelo inimigo. Entenda, irmãos, o cristão tem que estar de antena ligada, como nós pregamos outro dia, tem que prestar atenção em tudo. Eu até falei outro dia aí, até para vocês aí, né? Corri o risco até de apanhar. Eu peguei e falei assim, quando começa cantor gospel cantar na Globo, é que tem alguma coisa errada aí, né? Tem algo errado aí, tem uma manipulação do inimigo aí, né? Ah, não, mas o evangelho está crescendo, está atingindo os meios de comunicação. Toma cuidado, irmãos, toma cuidado, porque aí leva, que escandaliza vira manchete, está vendo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Inimigo ardiloso, irmãos, inimigo ardiloso.
O evangelho tem que crescer, tem que avançar, tem que conquistar, mas toma cuidado com as facilidades, né? O interesse de uma emissora dessa, irmãos, é interesse comercial, é interesse em audiência, não tem interesse em abençoar ninguém, irmãos. Eles querem audiência, eles querem propaganda, né? Eles querem atingir o mercado de cristãos, né? de evangélicos. Eles querem explorar, eles querem no final a nossa audiência e o nosso dinheiro. É isso que eles querem no final, irmãos. Não quer abençoar ninguém, não. O objetivo não é levar a palavra, não é levar a louvor ao Senhor. A gente tem que estar atento a isso, irmãos. Tem que estar atento. Ah, pastor, mas o senhor é radical. Então aguarde, irmãos. Aguarde um tempinho aí, você vai ver se eu sou radical ou não. Amém, irmãos? Então, toma cuidado, irmão, com falsos profetas. Toma cuidado com falsos discursos. Aqueles discursos que são agradáveis, mas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. O versículo 16 diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Irmãos, pelos frutos, pelas pessoas convertidas, é que conhecemos. Irmãos, às vezes você conversa com alguma pessoa, fala, não, eu sou cristão, sou evangélico. E você conversando com ela, você vê que ela não conhece nada da palavra de Deus. Não conhece nada da direção de Deus. Então, é um falso fruto. Ou seja, ela não é um fruto verdadeiro. E aí você conhece a árvore. Você sabe, irmão, aonde tem árvore que prega a palavra do Senhor, como ela é. Aonde tem árvore que não prega, que faz uma série de coisas, mas a pregação da palavra lá é discreta. A palavra tem que ser o principal de todo culto. Sabe por quê? Porque a palavra é que transforma as pessoas. São duas coisas principais num culto: louvor a Deus, honra a Deus, glorificação a Deus e a palavra de Deus. Entendam? Se faltar um dos dois, está errado. Porque o propósito é nos reunirmos para agradecer, dar graças, glorificar, exaltar a Deus. E segundo, ouvir a Deus. E se ouve a Deus através da pregação da palavra. Aonde não há pregação da palavra, Deus não está falando. E se Deus não está falando, vidas não serão transformadas, não se converterão, não serão salvas. Então, o principal é a palavra. Entendam, há muitos lugares benditos, abençoados, que você tem prazer em ir e ouvir a palavra. Há muitos, mas há muitos lugares que tem muita coisa, muita bagunça, muito reteté, muito pula-pula, muita coisa e não tem nada da palavra. Irmãos, tem lugares extraordinários, igrejinhas pequenas, onde a palavra de Deus é pregada. Tá? E há lugares luxuosos, onde não tem a palavra. O principal é a palavra. Você tem que vir à igreja para louvar, glorificar, agradecer a Deus e ouvir a palavra. Esse é o seu objetivo. Vai receber bênção é consequência. Vai ter milagre é consequência. Né? Você não deve vir para buscar só as bênçãos, porque bênção não salva. O que salva é a conversão através da palavra do Senhor. Se bem que a maior bênção é a conversão de alguém. O maior milagre é a transformação de uma vida que leva à salvação. Mas essa tem que ser a prioridade. Eu vou para louvar o meu Deus e para ouvir meu Deus falar. Para ouvir a palavra do meu Deus. E não eu vou porque vai cantar lá o fulano. Eu vou porque vai ter a festa. Eu vou porque vai ter distribuição disso.
Eu vou porque vai ter aqui. Não, irmão. Nós temos que ser um pouco mais precisos, inteligentes, sábios. O que vai mudar a minha vida é a palavra do Senhor. Ela vai me dar direção. E quando a gente prega a palavra, é direção de Deus para que a gente seja abençoado. Amém, irmãos? Porque depois que o homem foi criado, nenhum milagre ocorre sem a participação do homem. O homem tem que tomar posse. E ele toma posse quando ele está instruído pela palavra do Senhor. Versículo 17. Então, irmãos, analise os frutos. Você vai ver a árvore. Então, você vai ver muita gente aí que foi doutrinada por um falso profeta. Ela tem um discurso totalmente desconexo, incoerente, nada que concorda com a palavra. Analise os frutos. Amém? Bons. Mateus 7, 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, irmãos, mais uma vez enfatizado aqui, que pelos frutos que se conhece a árvore. Amém? Então não se iluda, não se engane, corrija-se e dê bons frutos. Irmãos, muitas vezes nós precisamos nos corrigir, nos tornar árvores boas para dar bons frutos. A gente tem que estar atento a isso, irmãos. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Deus é a melhor árvore. Deus só dá bom fruto. Então, nenhuma pessoa é má. Nenhuma pessoa por si só é má. Pode ser o maior criminoso. Não é uma criatura de Deus? Deus não dá só bons frutos? Então, como uma criatura de Deus pode ser um fruto mau? Não pode. Por isso que nós temos que amar o próximo, independente daquilo que ele esteja fazendo, daquilo que ele fez. Tem que amar o próximo, porque o próximo é um fruto de Deus. E Deus só dá bons frutos. O que ocorre é que os frutos são contaminados por Satanás. As pessoas más, criminosas, são pessoas contaminadas por Satanás. Não são pessoas más, porque Deus não faz nada mal. Deus, Ele só dá bom fruto. Entendam? Por isso que nós temos que interceder. Por isso que há uma conversão de um criminoso que fez atrocidades numa pessoa de Deus, seguidor a Deus. Por quê? Porque ele volta à forma original para a qual foi criado. Ele tira a contaminação do inimigo. É por isso que a nossa luta não é contra pessoas, porque pessoas todas elas são boas. Algumas se tornam más por influência, por contaminação de Satanás. Mas ninguém nasce mal. Ninguém nasce mal, porque Deus não dá mau fruto. Nenhuma criatura de Deus nasce má. Elas são transformadas, influenciadas por Satanás e pelo mundo contaminado por Satanás. Isso que nós temos que entender. E é por isso que a palavra de Deus diz que a nossa luta não deve ser contra pessoas. A nossa luta tem que ser contra espíritos que influenciam e tornam as pessoas más. A nossa luta é contra principado, potestade, é contra demônios. Demônios que trazem enfermidades, demônio que traz perturbação na mente da pessoa ao ponto dela ser uma criminosa, uma assaltante, uma pessoa má. Esses demônios que bombardeiam a mente das pessoas que têm que ser combatidos e não pessoas. Nós temos que amar o próximo independentemente daquilo que ele fez ou daquilo que ele fará. É ordem de Deus amar o próximo,
Porque o próximo é criatura de Deus e Deus não faz coisa má. Ninguém nasce mal. O que há é uma contaminação do inimigo e torna as pessoas más. É por isso que nós temos que combater o contaminador, Satanás e os seus demônios, e não aquilo que foi contaminado. Essa é a direção de Deus. A boa árvore dá bom fruto. Nenhuma criatura de Deus é má, é bom fruto, porque Deus é a melhor árvore. Entendam? Então não fique com ódio de uma pessoa. Eu vi uma manchete lá, o fulano fez isso, abusou de uma criança e matou o outro, e fez aquilo outro. O seu foco tem que ser contra o demônio que bombardeou aquela mente, que deixou aquela pessoa doentia mental, que deixou aquela pessoa louca a ponto de fazer essas atrocidades. Então o demônio maldito que agiu na mente dessa pessoa sai e vai para o inferno. E não fala, não, tem que matar essa pessoa na pancada, tem que fazer isso. Não, irmão. Isso aí é cair na armadilha do diabo. O diabo influencia alguém, a pessoa faz coisa errada, e aí vem um outro e mata aquele que fez coisa errada. O diabo quer que a gente se mate um ao outro, mas nós nos amamos um ao outro, né? E pisamos na cabeça dele. A nossa luta é contra os demônios que fazem criminosos, é contra o demônio que fazem pessoas perturbadas, é contra demônios que bombardeiam as mentes e transformam as pessoas em monstros. Você lembra do endemoniado gadareno? Havia pessoa pior do que ele? Ninguém passava perto, rebentava as correntes, vivia nu, vivia nos cemitérios. Aí, senta o pau nele, acaba com ele, rebenta com ele. Não. Se Jesus expulsou uma legião de demônios dele, e ele se tornou um evangelista. Glória a Deus. Não, eu queria que o Senhor não fique aqui e evangelize esse povo. Fala o que Deus fez na sua vida. Você é um testemunho vivo. Quando na hora que todo mundo vê você de terninho, com Bíblia, vão falar, esse não pode ser. Cadê as correntes, né? Irmãos. Entenda, por isso que nós temos que amar o próximo. É por isso que nós temos que amar as pessoas. E é por isso que nós temos que combater os espíritos que mudam, contaminam e perturbam as pessoas. Essa é a nossa luta, irmãos. Não deseje o mal de ninguém. Você viu uma notícia da televisão aí que o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Irmão, não fica sentando pau na cabeça dele, não. Senta o pau na cabeça do demônio que perturbou a mente dele. Irmãos, tem pessoas até dentro da sua família que te perturba, te persegue. Essa pessoa está influenciada por Satanás, irmão. Né? Ela é uma boa pessoa. Se ela se converter, você vai ver, irmão, que docinho de coco, né? Então, às vezes, a pessoa briga, se divide, né? O inimigo, ele influencia mesmo. Ele influencia sutilmente e influencia descaradamente, né? Colocando um contra o outro, irmãos. Amém? Mas quando você ama o próximo, você pisa na cabeça do diabo. Amém, povo de Deus? O versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Irmãos, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Não é aquilo que a pessoa diz, é aquilo que a pessoa faz. Se ela faz a vontade de Deus, ela vai entrar nos céus. Ela vai entrar no reino dos céus. Mas se ela só fala da boca para fora, né? Só fala, mas não pratica, né? Ela está sendo hipócrita, está sendo influenciada pelo inimigo. Então não é por palavras que seremos salvos,
mas pela obediência à palavra, que provamos que nós... Como é que se prova que você crê em Jesus Cristo? Obedecendo a palavra dele. Amém? Então, aí quando você faz a vontade de Deus e não a sua vontade era ficar em casa, dormindo até mais tarde, né? Mas a vontade de Deus é que você viesse louvá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Você fez a vontade de Deus, você agradou a Deus. Deus vai te abençoar, vai te trazer uma recompensa. Amém? E nós vamos fazer a vontade de Deus, porque nós queremos estar no reino dos céus. E a vontade de Deus é que nós oremos agora. Amém? Fiquemos em pé.